Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Dernival Silva e esta é a série O Apóstolo Paulo. Hoje falaremos sobre Paulo, o pregador dos gentios. Se gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Do hebraico etnos, gentios, no Antigo e Novo Testamento, era o termo usado para designar um povo que não era israelita e que professavam o paganismo, venerando outros deuses. Não sabemos com muitos detalhes sobre o primeiro ano de ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Atos 9, do versículo 20 ao 22, que ele foi visto pregando, testemunhando de Jesus em Damasco. Abre aspas. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Depois, segundo os relatos de Gálatas 1,15, ele se retirou para o deserto da Arábia por 3 anos. Gálatas 1, do 15 ao 18 diz: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. O versículo 22 e 23 ao 24 também diz: E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que maravilha o testemunho de Paulo! Muitas vezes queremos saber por que Deus levou ele ao terceiro céu e mostrou coisas inefáveis, mas não queremos passar pelo teste do deserto, nem sequer por 3 dias, quanto mais 3 anos. Não imaginamos o quanto foi custoso para Paulo seu início de ministério. Por ser perseguido pelos fariseus e ainda não ser aceito pelos discípulos que, no começo, não acreditavam em sua conversão. Mesmo assim, como ele mesmo disse, ele não consultou carne ou sangue, mas a Deus. Paulo sabia do encontro que teve na estrada de Damasco e estava convicto a padecer o que fosse preciso para levar o Evangelho de Cristo. Ele tinha absoluta certeza de seu chamado. Muitas vezes as pessoas que vivem pedindo para Deus confirmar o chamado delas por meio de pregadores e profetas, essas pessoas têm dúvida do chamado. Deus pode e usa sim pessoas para confirmar um chamado, mas antes de falar com qualquer pessoa, o Senhor vai falar e se revelar a você primeiramente. E o fogo do chamado vai queimar no teu coração.
Quando você não tem convicção do que fazer do seu chamado, só existem duas coisas: ou Deus não te chamou, ou Ele chamou, mas você ainda não aprendeu a ouvi-lo. Isso é possível, pois como aconteceu com o menino Samuel, ele nos chama, mas nós somos crianças espiritualmente falando. Porque ainda não conseguimos discernir sua voz. Ainda assim, Deus insistirá com você até que você o entenda. Quando entendemos o chamado de Deus, não nos importamos com o que as pessoas vão falar ou pensar de nós. A pessoa que entende e aceita o chamado de Deus, coloca o chamado como o plano principal da sua vida. E foi isso que Paulo fez e viveu pelo chamado que o Senhor colocou em suas mãos, ainda que fosse árduo. Entendemos isso quando lemos as seguintes passagens, lá em Filipenses 1, versículo 20 ao 21, quando diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Filipenses 4, do 11 ao 13 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fecha aspas. Quando comparamos os chamados de hoje com o chamado de Paulo e até mesmo dos discípulos, vemos tantas diferenças, pois os chamados de hoje não estão prontos para passar por sofrimento ou dificuldade alguma. Entendem que se um pastor está passando por dificuldade, é porque Deus não está com ele. Quanta tolice! Pois o próprio Senhor Jesus disse que qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Lá em Lucas 17:33. O Senhor disse que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo, conforme João 16:33. Não estou dizendo aqui que você passará pelo mesmo que Paulo passou, mas se for preciso enfrentar uma situação difícil, você estará preparado. Paulo foi experimentado no deserto e no sofrimento, mas fez tudo pela alegria de servir a Cristo e ter a vida eterna. Na verdade, se não recebêssemos nada neste mundo, só de recebermos a vida eterna, já estamos no infinito lucro. Paulo tinha tanta esta convicção e por isso dizia que para ele o morrer era ganho, pois ele vivia tão somente para Cristo. Devemos sim querer conquistar bênçãos nessa terra, mas o melhor só teremos na vida eterna. Por isso Paulo dizia em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E era isso que Paulo pregava, que Cristo deu a vida dele pela nossa, para que pudéssemos obter por meio da graça e pela fé a salvação. Isso era para todos os povos, incluindo os gentios e não só a nação de Israel. Porém, para que tudo isso acontecesse, Paulo tinha a missão de ensinar aos gentios, o povo que não conhecia o verdadeiro Deus. No início, mesmo os judeus convertidos a Cristo ainda resistiam pregar para o outro povo que não fosse judeu.
O evangelho estava sendo pregado em Samaria, onde muitos ouviam a Felipe, que pregava antes mesmo de Paulo ter um encontro com Cristo. Porém, fazia-se muitas restrições no meio deles, principalmente por causa da circuncisão. Os cristãos não judeus ainda eram tratados como impuros, como que tendo eles menos importância diante de Deus do que os judeus. Lá em Atos 8, do 5 ao 6, diz: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Fecha aspas. Nesse interim de tempo, Paulo já estava pregando o evangelho, mas ainda não era bem recebido pelos discípulos. Depois disso, a Bíblia diz, em Atos do 11, versículo 25 ao 26, E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Agora sim o povo é chamado pela primeira vez de cristãos. A Igreja de Cristo começa a receber em seu Senhor uma identidade, pois antes eles eram chamados de seguidores do caminho, mas agora de cristãos. Pode ser que muitas pessoas não deem a devida importância e peso desta palavra. Cristo significa ungido. Assim, os cristãos são ungidos, separados pelo Senhor para sua obra. Agora não mais o povo de Israel somente, mas todo que aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida fariam parte dessa família de cristãos, a família de Deus, em seu Filho Jesus Cristo, o cabeça dessa família. Paulo recebeu grande resistência ao falar de Jesus para os judeus e por isso decidiu ainda mais no seu coração pregar aos gentios, conforme Atos 18, versículos 5 e 6, que diz: Foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Fecha aspas. Paulo ainda permaneceu ali 6 meses por ordem do Senhor, mas depois foi mais convicto ainda pregar o Evangelho aos confins da terra, cumprindo o papel de exímio missionário, fundando igreja e os ensinando. Claro que não foi fácil até que os judeus cristãos entendessem de vez que Cristo é o Senhor de todos e que em Cristo não havia mais diferença entre judeus e gregos. Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28 diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestirdes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo foi o primeiro de todos eles a entender que em Cristo somos um único povo, sem a pátria e seus valores. É importante ressalvar aqui que na passagem de Gálatas 3, vemos a importância dada também ao ministério feminino, já que as mulheres não tinham muito valor diante da igreja e dos homens. Mas, assim como no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, elas também foram de grande importância para a obra. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico por aqui e no próximo episódio falaremos sobre Paulo, sua vida, sua obra.